Boa noite. Vou esperar as pessoas chegarem. Olá, Dora. Boa noite. Lícia. Bom, é assim. Conforme prometido, vou começar a live. Vou falando aos poucos esses S's da imunidade que eu resolvi criar esse desafio para as pessoas. Não vão ser ditos por mim, vão ser ditos pelas pessoas. Eu quero que as pessoas aos poucos vão interagindo comigo para a gente fazer uma live interativa. Eu vou tentar ao máximo falar e observar, né, os comentários, mas o objetivo é mais uma vez aquele, né? Já começando com o primeiro S, que não são os S da imunidade, mas é o S de saúde. Então, a gente quer aqui otimizar a saúde, né, para a gente ultrapassar essa fase que a gente está passando. E eu vou dar essas 8 orientações, que eu chamei de 8 S's, para ficar uma forma bem didática e as pessoas nunca mais esquecerem. São inclusive orientações que a gente pode fazer nesse momento, tá bem? Não vou fazer nada que não seja pragmático. Então, orientações para a gente otimizar a nossa imunidade nesse momento de confinamento que a gente está passando, né? Sem ter que utilizar nenhum químico, nenhuma substância artificial que mexa de uma forma artificial com a nossa fisiologia, de uma forma mais natural possível, e que a gente, junto com a nossa imunidade, leve também o aumento da nossa saúde, né? Porque é óbvio que a gente, quando fala uma coisa, a gente está falando outra, essas duas coisas andam de mãos dadas, né? Saúde e imunidade. Então, são 8 dicas muito simples, muito pragmáticas, né? Muito de utilização imediata, para a gente começar a fazer amanhã e para otimizar a nossa imunidade nessa fase que a gente está passando, né? Para promover saúde e otimizar a nossa sanidade mental. Vou falar tudo com S aqui agora. Influenciado pela Suzana, minha namorada. Ou seja, tudo que eu vou falar aqui é muito pragmático. Acho que já entraram bastante pessoas para começar a me ajudar com esses S's. Ninguém adivinhou os 8, que eu propus um desafio. Tiveram várias pessoas dando suas opiniões, ninguém acertou os 8, mas muitos chegaram perto. O primeiro S, que foi logo dito. Alguém vai me ajudar com algum S? Vamos esperar para ver se falam. Eu já falei dos S's relacionados com o objetivo dessa live, não da imunidade, que é a saúde e sanidade mental, né? Nesse momento que a gente passa. Exatamente. Viviane, muito bem, mandou o primeiro S, que foi o S mais falado das pessoas que comentaram e as pessoas mais acertaram, o sol. Já falei em vídeos no YouTube, não canso de dizer aquilo, já falaram do sono também, já temos 2 S's aqui positivos. Seu Mário chegou com a vitamina D, pronto. Vitamina D não é com S, seu Mário quis dizer que era o sol. Então, o sol, ele é realmente uma das melhores formas e mais naturais que a gente tem de... Agora esperem, não fiquem dando mais opções, senão eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu vou falar primeiro do sol e depois do sono. Falaram aí do sono também. Então, o sol é o que a gente já falou, né? Já falei em diversos vídeos, não vou me alongar muito com isso, mas hoje já se sabe, um dos maiores imunomoduladores do nosso corpo chama-se vitamina D. Tá? É uma dádiva que a natureza nos dá de graça, né? A gente só precisa se expor ao sol. Graças a Deus, aqui em Portugal, a gente tem tido dias muito ensolarados, tá? Hoje teve um pouquinho mais nublado, ontem teve um dia lindo, e as pessoas, nesse momento que estão, né, confinadas em casa, elas têm que arrumar alguma forma de colocar o corpo numa superfície corporal de mais ou menos 50%, sem protetores solares, nada se entupir de químicos ou roupas, porque aí não adianta nada, de preferência num horário de sol, que você tenha alta incidência do raio ultravioleta B, porque é esse que vai bater na nossa pele e vai fazer a transformação do colesterol que a gente tem na pele na vitamina, tá bem? Ela é uma vitamina que tem o nome errado, né? Que a vitamina D é um hormônio, a gente produz ela no nosso corpo. E depois vai ser metabolizado no fígado, e depois vai ser metabolizado no rim, vira uma substância chamada 1,25 de hidroxicólicalciferol, que é a vitamina D ativa. É a vitamina D que a gente toma nos suplementos. Só que é muito mais natural, muito mais fisiológico e muito mais seguro, porque você não sabe exatamente a forma como você está de vitamina D no corpo,
E a maioria das pessoas hoje existe uma pandemia de deficiência de vitamina D, né? Uma deficiência, as pessoas são muito mais deficientes do que níveis suficientes. A maioria das pessoas que eu pego são deficientes, da estatística minha, pessoal, na minha clínica. Mais de 80% deficientes, com níveis abaixo de 20 nanogramas por ml. Uma pequena parte tem níveis ótimos, tem níveis satisfatórios para não gerar raquitismo, que é a deficiência de vitamina D que gera problema nos ossos, mexe no metabolismo do cálcio, já que a vitamina D tem esse papel de absorver o cálcio. E uma minoria muito pequena mesmo é que tem a vitamina D em níveis ótimos, que a gente considera acima de mais ou menos 50 nanogramas. Então você vê, a maioria disparado tem níveis deficientes. Por quê? O dia a dia a gente não pega sol, vive sempre em caixinhas, né? Trancado dentro de locais. Agora a gente está confinado até por orientações governamentais e tudo. Então a gente tem que se expor ao sol de alguma forma. E não adianta ser através de um vidro, tá bem? Porque o vidro filtra esse raio ultravioleta B, que é o mais importante para estimular na nossa pele a produção de vitamina D. Quando você pegar o sol, não ir direto depois logo tomar banho, você tem que deixar um tempo para a vitamina D ser metabolizada no seu corpo, que se você passa logo sabão e água, a vitamina D lipossolúvel, ela perde. Então são outras dicas que pode fazer. E num dia ensolarado, você não precisa tomar vitamina D. Pega esses 20 a 30 minutos. Num dia que você não pegou sol, porque teve nublado, porque você não teve possibilidade, num dia que você ficou muito mais estressado do que o habitual, porque o estresse consome vitamina D, então você esse dia vai ter que tomar o suplemento de vitamina D. Faz isso no final do dia para você ver se você teve a sua produção nesse dia, não teve, à noite você toma vitamina D, inclusive, ensinado até muito por uma colega minha médica que eu adoro, a doutora Ivone Mirpuri, que a vitamina D, ela tem uma experiência muito grande de melhorar a qualidade do sono dos pacientes dela. Tá bem? Ela é uma vitamina D que tem alguns princípios também de modular e estimular a produção de melatonina, que é aquele hormônio que ajuda a nossa reparação no momento do sono, etc. Então, mas o foco desse vídeo é imunidade e vitamina D. Um dos maiores imunomoduladores, a palavra com S que eu escolhi foi o sol. Tá bem? Sem querer falar nomes difíceis, que eu não vou ficar falando aqui coisas complexas, porque depois as pessoas brigam comigo, mas é assim, a vitamina D, ela, além de modular a nossa imunidade, baixando níveis inflamatórios, de forma que a sua imunidade ela possa participar desse combate ao vírus, por exemplo, nessa fase, ela produz substâncias que diretamente estimulam a nossa imunidade. Existe uma substância chamada GCMAF, que é um fator ativador de macrófagos. O macrófago é a substância mais importante da nossa imunidade inata. Então, a vitamina D, ela estimula, a partir dessa citoquina chamada GCMAF, estimula o macrófago. Ela produz uma substância, ativa uma substância no nosso corpo chamada catalecidina, que é um antibiótico natural do nosso corpo, etc, etc. Vitamina D, o sol, realmente é uma serenidade, Claudina me falou, por acaso não tem essa, mas é uma boa. Realmente, ter a serenidade nesse momento é uma das coisas fundamentais. Vou falar para o segundo S. Já falamos primeiro o sol, o segundo S, o sono. O sono é o momento do nosso dia que a gente mais recicla o nosso sistema imunológico. A gente ter o corpo no momento de dormir em reparação, né? Que as nossas células todas estejam em processo de reparação, que é o que a gente faz no sono. O sono é nossa oficina mecânica, é fundamental para estimular a nossa imunidade. Por vários aspectos. Também não consigo falar todos aqui, mas um dos principais aspectos para vocês entenderem é que quando a gente tem um sono otimizado, e esse sono que a gente chama reparador, é um sono que a gente libera maior concentração de melatonina. Aquela melatonina, aquele hormônio que é produzido na pineal, quando a gente dorme em locais escuros, sem barulho, né, sem radiações eletromagnéticas. A melatonina ela é um hormônio potente antagonista do cortisol. E a gente sempre vai ter que ter atenção ao hormônio cortisol, que ele é um hormônio imunossupressor. Então você tem que sempre ter otimizado no corpo os hormônios que são antagonistas do cortisol. Então hormônios que, se você for ver o ciclo circadiano, ou seja, o ciclo que nossos hormônios fazem durante um dia, por isso que chama circadiano, que é cerca de um dia, o ciclo desses hormônios quando você sobe o cortisol, a melatonina cai. Quando você baixa o cortisol, a melatonina sobe. Elas fazem um ciclo exatamente contrário. Então, otimizar a melatonina no corpo é uma das formas de a gente inibir o cortisol. Diminuir o cortisol é uma das formas de otimizar a melatonina. São hormônios antagônicos. Então, a qualidade do sono é fundamental para a gente ter a imunidade otimizada. Vai melhorar a sua produção de melatonina, vai fazer com que o seu corpo seja mais reparador. O corpo, ele tem que durante a noite, as células têm que se renovarem. Um dos locais onde ocorre essa renovação do corpo,
principalmente de células imunológicas, é no timo. Por isso que tem até aqueles linfócitos chamados linfócitos T. O T vem de timo. E o timo, que fica aqui um pouquinho acima do coração, ele é como se fosse o quartel-general onde os nossos soldados são treinados. É um centro de treinamento dos soldados do exército, que é a nossa imunidade. Então a gente tem que ter o timo bem relaxado. E quando você tem uma qualidade de sono, o timo ele vai estar muito tranquilo. Uma coisa que vocês têm que entender é, existe um chakra da medicina ayurvédica, que é o chakra do timo. E esse chakra, na medicina ayurvédica, a energia desse chakra, ela fica bloqueada quando você tem sentimentos de ansiedade, amargura, né, medo. Isso tudo bloqueia o chakra, que é o terceiro chakra do timo, e isso faz com que a sua imunidade seja travada, né? Ele chama chakra cardíaco. Ele tem esse nome chakra cardíaco, mas o órgão está mais relacionado, que a medicina ayurvédica ela faz muita relação entre a nossa fisiologia e a parte mais, né, filosófica da medicina ayurvédica. E esse chakra, o chakra cardíaco, está relacionado com o timo, e ele se bloqueia quando a gente tem medo, ansiedade, raiva, que na verdade, na medicina fisiológica, é igual que a gente fala do cortisol. O cortisol, por ser um hormônio imunossupressor, ele bloqueia a nossa imunidade. Então ele vai fazer com que esse chakra, que eu quero dizer na medicina fisiológica, o timo, esteja bloqueado. E aí você tem a imunidade enfraquecida. Tudo isso a gente consegue inverter se a gente tiver uma boa qualidade do sono. Eu, nessa ordem de S, eu não vou falar por ordem de mais importância, porque eu nem sei qual é o mais importante. Porque realmente uma pessoa não pode ser saudável se ela todos os dias tiver um sono ruim. Aquela pessoa que dorme 9 horas, acorda de manhã e está cansada, é porque ela dormiu ou foi sedada por um ansiolítico qualquer e não teve reparação. O objetivo aqui é você ter um sono reparador. No sono reparador, a gente também libera um outro hormônio que é fundamental para a nossa imunidade, chama-se hormônio do crescimento. Que ele tem esse hormônio nesse nome crescimento porque ele, durante muitos anos da nossa vida, ele ajuda a gente a crescer, né? Só que quando fecha os nossos epífises e a gente não tem mais crescimento, ele devia mudar de nome para ser hormônio reparador. Porque o hormônio do crescimento ele tem esse papel de reparação do corpo. Inclusive as pessoas que você vê aqui, você parece que não envelhece, são aquelas pessoas que têm ainda a capacidade de produção hormonal, principalmente os hormônios reparadores, e aí entra o hormônio do crescimento, ativada. Um outro hormônio que é fundamental, eu vou sempre fazendo esse link entre hormônio e imunidade. Um outro hormônio que é fundamental, talvez um dos mais importantes, que a gente tem que ter otimizado nessa fase, e que vai ser outro hormônio que é antagônico ao cortisol. Nesse caso, esse hormônio até que neutraliza cortisol. Ele é produzido na mesma zona que o nosso corpo produz cortisol, que é a nossa suprarrenal. É uma glândulazinha que a gente tem em cima do rim, que é também chamada de adrenal, acima do rim. Essa glândula ela tem algumas camadas. No córtex dela, na parte mais superficial, ela se divide em 3 camadas. Chama-se fasciculada, glomerulose e reticulada. Tem que guardar esse nome, mas assim, a maior parte dessa glândula, a fasciculada, produz o cortisol, que é 70% do córtex, que é o que a gente precisa muito, né? Que a gente está sempre estressado, etc. Uma pequena parte dessa glândula do córtex produz um hormônio chamado dehidroepiandrosterona, também conhecido como DHEA. Muitas pessoas tomam esse suplemento, eu, por exemplo, tomo já há muitos anos, e esse é um suplemento que a gente vai diminuir, um hormônio que a gente vai diminuindo à medida que a gente vai envelhecendo, começa a diminuir a partir dos 30 anos, que a gente começa a diminuir nossa fase reparadora, e é um hormônio fundamental para muita coisa. Melhorar nossa massa muscular, melhorar nossa aptidão mental, física, sexual, etc. E uma das funções dele, ele é um imunoestimulante. Ele tem uma capacidade de estimular várias células inflamatórias e anti-inflamatórias, várias células imunológicas e uma capacidade anti-inflamatória. Dessa forma também, sempre que eu falar que uma coisa é anti-inflamatória, ela está estimulando a imunidade. Por quê? Porque o seu corpo não vai ter parte da imunidade preocupada com uma inflamação. Ele vai ter a sua imunidade... É a mesma coisa você ter um exército e você deslocar parte do exército para fazer uma missão humanitária. E aí o seu exército de proteção vai ficar menor. Entendeu? Então, quando você tem uma inflamação, imagina que seja você pegando a sua imunidade e colocando numa missão humanitária. Então você perde parte da sua imunidade para proteger você. Nesse momento que a gente tem um vírus aí solto no ambiente e que a gente não quer que ele entre no nosso país, que seria no nosso corpo, a gente tem que ter o nosso exército fortalecido ao máximo. Tudo que você fizer que possa inflamar o seu corpo vai deixar que parte da sua imunidade seja desviada para outra coisa.
entendeu? E você tem que focar naquilo que você quer. Então, esse hormônio que eu falei, DHEA, ele é um hormônio excelente para estimular nosso exército, fortalecer o nosso exército e desinflamar o nosso corpo. Então ele tem vários benefícios. E além disso, é como eu falei, ele é um neutralizador de cortisol. Então é tudo de bom o DHEA. Eu falei, pronto, mas agora eu não vou ter consulta com o meu médico, eles estão todos em recesso, e eu queria até que ele visse meus níveis, porque a gente pode dosar isso no sangue, e eu queria saber se eu preciso tomar ou não. Se você tem mais de 30 anos, provavelmente você deve ter alguma indicação de fazer algum tipo de estimulação, mas aqui a gente não está falando de fazer tratamentos. A forma mais simples que você tem de estimular o DHEA no seu corpo é com o terceiro S, que eu fiz uma forma mais lúdica. O terceiro S é suor. Então, suor, eu fiz o S de atividade física, e não só. Eu dividi o suor em duas coisas que a gente pode fazer que ajudam a nossa imunidade. Uma, infelizmente, que eu adoro fazer, eu não estou conseguindo fazer agora, porque o meu ginásio, minha academia está fechada, que é a sauna, que eu já falei. Então o suor está dividido em sauna, que também é com S, e na atividade física. Eu vejo, graças a Deus, muitas pessoas, até outras que não treinavam, por agora não tem nada que fazer, as pessoas estão fazendo ginástica em casa. Você vê que na vida tudo tem dois lados, um positivo e um negativo, né? O lado positivo desse momento é que as pessoas estão com mais tempo livre, que é uma das desculpas que eu vejo, né? Para mim eu chamo de desculpa, que as pessoas mais falam que eu não consigo treinar, etc, eu não tenho tempo. Agora tempo não é desculpa, as pessoas têm até tempo a mais, então tem feito atividades físicas em casa, que são excelentes formas de você trabalhar o seu corpo. Fazer aqueles agachamentos e burpees e flexões, seja o que for, desde que você dê um estímulo para o seu corpo, para ele se movimentar, né? Você sai do sedentarismo. E o segundo, esse é o mais importante, principalmente para liberar esses hormônios. Essas são dicas que são fundamentais. É o gatilho que você dá para o seu corpo produzir hormônios. E nesse caso você tem que fazer alguma atividade que você canse. Uma atividade que faça o seu corpo sentir algum sofrimento, porque aí ele se repara. Esse é o princípio de Nietzsche, aquele filósofo que fala: o que não te mata te fortalece. Então, isso é igual também o Paracelso, que falava: o veneno está na dose. Né? Um tratamento que você faz com veneno em baixas doses, aquilo ali estimula seu corpo. Uma vacina é uma forma de você injetar no seu corpo algumas substâncias que vão fazer a sua imunidade se acelerar. Eu, por exemplo, fiz um vídeo essa semana no YouTube falando de um imunoestimulante que existe no mercado, não vou falar nomes para não fazer propaganda aqui, mas que são bactérias, lisados bacterianos, né? São frações bacterianas que você injeta no corpo de uma pessoa para estimular a imunidade dela. Então, você pode fazer isso de várias formas, tá bem? Isso chama-se hormese. Hormese é a forma que o nosso corpo responde a um estímulo. Você dá um estímulo para ele, o nosso corpo ele tenta se defender e responde de uma outra forma. Então, por exemplo, quando você faz uma atividade física e você vai passear com o seu cachorro, isso é uma atividade. Você realmente está mexendo o seu corpo. Mas isso não promove no seu corpo um gatilho de produção de hormônios, principalmente esses reparadores. Porque o seu corpo ele tem que entender que ele não está sendo apto a desenvolver aquela atividade, então ele tem que se virar. Ele tem que se adaptar. A palavra seria adaptação. Então, não te destruiu, o seu corpo se adapta. Quando você faz uma atividade física de alta intensidade, que eu falo isso muito também nos vídeos e para os meus pacientes, chama-se HIIT, que é High Intense Training, ou então High Intense Interval Training, o treino de alta intensidade intervalado, você faz isso, porque são pequenos momentos, curtos intervalos, em que você faz um disparo do seu metabolismo, da sua fisiologia, e isso faz com que seu corpo responda. Você responde de várias formas. Aumenta hormônios, você aumenta a quantidade de mitocôndrias dentro da nossa célula. A gente tem uma célulazinha dentro do nosso corpo, e dentro dessas célulazinhas tem várias organelas. Chama-se mitocôndria, que é a nossa centro de energia. É a nossa fornalha, é onde a gente produz energia do nosso corpo. Um corpo que solicita muita energia, né? Um corpo que está sempre muito ativo, etc., esse corpo tem mais mitocôndrias, porque o seu corpo entende, nossa, essa pessoa produz muita atividade, faz muita energia, faz muita atividade física, nós temos que dar suporte. É uma fábrica que tem muitas fornalhas porque produz muito material. Então, quando você faz uma atividade dessas, o seu corpo faz uma coisa chamada biogênese mitocondrial, ele forma novas mitocôndrias. E você entra nesse processo positivo.
e forma novos hormônios. Mas para isso você tem que dar um cansaço para o seu corpo. Não é fácil, dói, no pain, no gain, aquele ditado que tem muitos ginásios, né, muitas academias. Você em casa, se quiser fazer um exercício, escolha 2 ou 3 vezes por semana, não precisa ser todos os dias, é muito rápido, são poucos momentos, mas você faça uma atividade de alta intensidade, de forma que você canse, né? Sei lá, pula, ajoelha e pula não sei quantas vezes, até toca no teto, até você realmente ficar cansado. Esse cansaço que vai disparar a sua frequência cardíaca, vai fazer você ficar ofegante, vai fazer você ficar com uma sensação uma sensação que não é muito boa, mas é excelente para o seu corpo se adaptar. Se você não está condicionado, faz isso aos poucos, faz isso com uma forma progressiva, mas é interessante fazer com progressão, fazer com constância, tá bem? E se puder fazer com orientações, mas hoje a internet está lotada de informações explicando como você deve fazer essa atividade de alta intensidade. Basta colocar no Google atividade de alta intensidade em casa. Vê uma que você se adapte, que você goste de fazer. Vai ter um pouquinho de sofrimento, porque se não tiver sofrimento não é objetivo. Você tem que deixar o seu corpo acima do que ele consegue fazer e isso vai ser positivo. Então o terceiro S é atividade física. Eu falei o suor. E, infelizmente, a sauna a gente não pode fazer, só quem tem sauna em casa, eu oriento fazer. Sauna, você coloca de uma forma externa, aumenta a temperatura do seu corpo, além de transpirar, que você elimina toxinas, você faz com que a sua imunidade aumente exponencialmente. O nosso corpo ele se adapta quando a gente está com uma infecção e ele faz logo febre. A febre é um mecanismo de defesa porque o nosso sistema imunológico funciona melhor em altas temperaturas. Tá bem? Se você chegar a 40, 45 graus, não. Porque você vai ter uma epilepsia, vai ter um problema. Mas eu digo, 38, 39 graus é uma temperatura que o nosso corpo pede para quando a gente tem uma infecção. E quanto mais grave a infecção, mais o nosso corpo aumenta a temperatura. Uma das formas que você tem de melhorar a sua imunidade, super natural, super agradável, porque uma outra vantagem da sauna é que o calor, ele gera no nosso corpo um estado de relaxamento, porque ele faz vasodilatação, ele faz relaxamento muscular. Não é aquilo? Quando você está com muita tensão muscular, você não bota uma bolsa de água quente para relaxar o músculo? Então, esse relaxamento que a sauna gera, e eu faço isso quando eu tenho possibilidade no final do dia, quase todos os dias, porque eu saio do ginásio e me sinto muito relaxado, eu treino à noite pela disponibilidade dos meus horários, e no final do dia eu treino, depois eu faço uma sauna, eu quase que quero sair da sauna para uma cama, de tão relaxado que eu tô. E como eu falei, o relaxamento é um dos estados que vai deixar o nosso corpo com a baixa do cortisol, que é o hormônio de excitabilidade. Relaxar faz parte do nosso sistema nervoso simpático. O estresse, o cortisol, ele é um dos gatilhos do sistema nervoso... o relaxar é o parasimpático. O estresse é o sistema nervoso simpático, é o sistema nervoso da adrenalina, né, da luta ou fuga. E quando você faz atividade de relaxamento, você está ativando o sistema nervoso parasimpático. E a gente sempre tem que lembrar disso. Uma das melhores formas de a gente equilibrar, estimular a nossa imunidade, é equilibrar o nosso sistema nervoso simpático parasimpático, baixando o cortisol, que é uma das coisas que hoje estão mais ativadas. Porque a gente vê notícia o tempo todo, a gente está com a sensação de medo, né? A sensação de insegurança, aquela coisa toda, por causa dessa celeuma que a gente passa. Então a melhor forma é você ativar o seu parasimpático. Dessa forma você está modulando o seu simpático. E aí vai um outro S, que é o estresse. Né? Modular o estresse é uma das melhores formas. Então eu já falei várias formas de a gente modular o estresse, que a sauna é uma delas. Infelizmente, nem todo mundo... Então, como baixar, eu não sei se você está perguntando se é baixar o estresse, Alexandre, mas é o que eu estou falando o tempo todo. Se a gente melhorar a nossa qualidade do sono, se a gente fizer atividade física que modula o estresse, se a gente, desde que não seja exagerada. Quando eu falei do HIIT, não é para você fazer HIIT durante horas, é você fazer intervalos curtos de gatilho para o seu corpo liberar hormônio. Se você quiser fazer uma atividade de longa duração, faça uma atividade leve. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida leve, entendeu? Outra atividade que não seja muito intensa, tá bem? Nesse momento em casa, o HIIT é fácil, porque você consegue fazer num metro quadrado pequeno, você pode fazer pular, flexões, burpees, etc, etc, mas aí um professor de atividade física é muito mais adequado para orientar quais são os melhores exercícios em que você pode fazer com menos tempo, tá bem? Então, modular o estresse é fundamental. Vou ensinar uma das técnicas mais simples da gente modular o estresse. Nesses dias de hoje a gente faz sentado no sofá e que é uma das mais eficazes. Se você vê, todos os gurus de meditação, todas as pessoas que falam sobre
controle da mente, etc., vão falar sempre da respiração. A respiração é uma forma muito fácil da gente ativar o nosso sistema nervoso parasimpático. Essa respiração tem que ser cadenciada, né? Tem que ser uma respiração profunda, porque o simpático ele respira e a respiração profunda ela faz com que a gente ative o nosso sistema nervoso vagal. O nervo vago é um dos principais nervos do nosso sistema nervoso parasimpático. Essa respiração tem que ser lenta, ela tem que ser com a inspiração muito prolongada e ela tem que ser abdominal, porque o vago é o nervo que mais inerva o nosso intestino. Por isso é que é importante que a gente tenha a mobilidade do diafragma e a mobilidade intestinal. Então eu falo, muitas vezes as pessoas brincam que eu nos vídeos faço, você tem que respirar lento. Então você faz o máximo que você conseguir expandir o seu ar. E quando você expandir, você tem que projetar a sua barriga para fora. É a respiração abdominal, que você mexe com o seu diafragma e sua barriga. Então, barrigão para fora, todo mundo grávida. E depois, expira, soltando todo o ar bem devagar e contraindo a barriga. Tá bem? Esse movimento de inspiração e expiração lento, desta forma super prática, você faz, 10 vezes, o mais tempo possível. É uma das formas. Meditar, óbvio, que eu estou escrevendo, é a melhor forma de você fazer isso. Na meditação você vai estar fazendo essa respiração e, além disso, você tem o trabalho de esvaziar a mente. Tá bem? Mas uma pessoa que ainda não está apta e já queira fazer agora um exercício para controlar o estresse, a respiração abdominal é uma das formas mais simples. Isso modula o cortisol de uma forma impressionante. Você pode fazer esse teste, mesmo quando você estiver estressado, se sentiu ansioso, para de pensar na coisa que te fez ansiedade, foca na respiração e em coisas boas. A sua fisiologia muda na hora e seus hormônios também. Porque quando você fica focando na coisa de ansiedade, você está liberando cortisol, tá bem? O seu corpo está baixando a imunidade e aí você está suscetível a vírus e outras coisas. Se você fizer o contrário, respirar bem profundo, ativou o parasimpático, o seu corpo está na via de reparação. E a sua imunidade está sendo otimizada. Então você vê, é uma coisa muito simples que você faz sem precisar de nada. Você só precisa de você. E você ter o mindfulness, né? Se você ter a mente pensando nisso. Não pode fazer esse exercício com a televisão ligada no número de mortes que tiveram hoje pelo coronavírus. Porque isso vai te criar ansiedade e aí o seu mindset não vai estar no relaxamento. Deu para entender? Pronto, esse foi muito simples. Falando em parasimpático, já que eu falei muito disso, eu vou falar o quarto S, eu acho que é o quarto, né? Eu falei sol, suor, estresse, que é sexo. Pois é, atividade sexual, a gente está em casa, está todo mundo, provavelmente vão sair muitas crianças daqui a alguns meses, mas o sexo é uma das formas que a gente tem de ativar o nosso sistema nervoso parasimpático. O sexo ele é parasimpático durante todo o processo sexual. Ele só é simpático no orgasmo. Durante o ato sexual, antes, nas preliminares, no flerte, em todos os momentos ele é parasimpático. Ele é um momento que o nosso corpo está em reprodução. A reprodução ela é parasimpática. Por isso que, inclusive, as pessoas que estão sobre alta carga de estresse, elas ficam com a vontade sexual baixa. Todo mundo já deve ter passado por isso, está passando por um processo estressante, você não tem muita vontade de fazer sexo, etc. E o seu corpo, nesse momento, não está em estado de reparação. Mas quando você entra no processo parasimpático, e o sexo é uma das coisas que ativam, né? A respiração faz isso, o sexo faz isso, alguns outros S vão fazer isso também, você está deixando seu corpo reparado. Lembra, sempre que está no parasimpático, sempre que está na reparação, a sua imunidade está favorecida. Olha lá, sol, suor, sauna, estresse. É o sauna eu botei junto com o suor, tá bem? Ela não vai contar como 2 S, não. Mas lembrar disso, gente. A gente está em casa, a gente tem que ter ótimas relações. As relações, o fato de você estar em relação, né, bem com uma pessoa, etc. E que mesmo que não seja, no caso de um parceiro sexual, mas se você estiver em casa com seus familiares, etc., até esse ambiente de contato, de convívio, eu vou falar outro S aqui já então, esse ambiente de convívio, ele é muito favorável para a nossa imunidade. Eu vou agora para mais um S, que chama-se sociabilidade. Esse S, por acaso, meu pai acertou quase todos, ele errou por 2. Mas sociabilidade é uma das formas que a gente tem
de modular o nosso estresse e diminuir e aumentar a nossa imunidade, né? Por quê? Eu vejo aquelas pessoas que estão enclausuradas em casa, já no confinamento. Graças a Deus, esse vírus apareceu numa fase que a gente consegue ter, né, o contato visual, auditivo com as pessoas que a gente gosta, mesmo que estejam à distância. Né? Eu falo com as pessoas, falo com a minha madrinha, falo com minhas tias, falo com meus pais, e essas pessoas todas parecem que estão muito perto de mim, porque hoje a gente tem a tecnologia facilitando isso. E é muito importante você não se manter no isolamento, porque a sociabilidade, ela torna o nosso corpo mais relaxado e a gente se sente melhor. Para vocês terem uma ideia, existe um pesquisador chamado Dan Buettner. Ele escreveu um livro chamado The Blue Zones, que é as zonas azuis, locais do mundo onde as pessoas têm maior longevidade. Quando a gente fala de longevidade e saúde, a gente está falando de imunidade, porque uma pessoa que passa dos 100 anos sem ter tido um cancro, né, sem ter tido doenças autoimunes e doenças imunológicas, é porque ela tem a imunidade muito bem estabelecida. Tá? Porque o idoso, quando ele vai diminuindo, vai aumentando a incidência de cancros, etc., é porque ele está diminuindo a imunidade. Porque o cancro, assim como as viroses, ele se manifesta quando o nosso sistema imunológico deu mole. Né? A gente deu uma falha do sistema imunológico, ele foi lá e ele fez a festa. O cancro ou o vírus, ou seja, o agente que for. Então, uma pessoa centenária, e esse livro ele estudou muitos centenários, tem uma imunidade boa. E uma das coisas que foi um fator que existia em todos esses povos que foram estudados, era um fator presente em todos esses povos, era convívio social. O estado de sociabilidade das pessoas, quanto maior esse convívio social com amigos, com família, com parceiros, maior era a longevidade. Mostrou-se que, e aí tem vários estudos mostrando sobre isso, que o livro inclusive cita muito artigo científico, mostrando que o convívio social, ele tem, e os psicólogos e os assistentes sociais estão me ouvindo, com certeza vão falar que já sabem disso, porque isso é mais do que confirmado. O convívio social, ele faz com que o nosso sistema imunológico se fortaleça. Então a sociabilidade é uma das formas da gente ativar a nossa imunidade. Esse era um S difícil, mas isso é fundamental. Não se isole, fale com as pessoas que você gosta. Se isole das pessoas chatas. Se você tem pessoas que estressam você, se irritem, você não fale com essas pessoas, não atenda o telefone. Agora, as pessoas que você gosta de falar, as pessoas que você se sente bem, isso gera no nosso corpo um estado de relaxamento que é fundamental para a nossa saúde, nossa imunidade. Então essa socialidade já falei. Um outro S que falaram muito, por acaso eu não vi comentado aqui, porque eu estou falando e também não consigo ver, são o S dos sucos, né? Então eu coloquei nesse S também, dividi em dois, porque eu não posso excluir nenhum dos dois. As pessoas que veem meus vídeos e me acompanham sabem que eu faço uso diário, e a constância é importante de tudo isso que eu estou a falar, né? O uso diário de suco verde e suco de limão. Tá bem? O suco verde, em que você consegue misturar vários fitoquímicos, né, dentro de um copo e consegue colocar isso para dentro do seu corpo. Né? Os fitoquímicos, para quem não sabe, são os químicos que tem nas plantas. Fitos, em grego, é planta. Então, os químicos das plantas, que são mais... Já foram identificados mais de 10 mil fitoquímicos na natureza. Tá bem? Então, você vê a diversidade que existem de fitoquímicos, todos com benefícios para a nossa saúde. Por isso que, assim, se você passar o dia inteiro tomando suco verdes diferentes, você não consegue nem um décimo do que existe na natureza, de coisas que são boas para nos proteger. E fazendo sucos verdes regularmente, você consegue, de uma forma pequena, otimizar isso. Eu falo, às vezes, de alguns sucos verdes prontos que eu uso, um chamado Good Green, mas se você tiver tempo, e agora a gente no enclausuramento tem tempo, pode fazer sucos verdes com plantas e ervas e folhas e aquelas especiarias. Né? Outro dia eu estava conversando, não sei com quem, que a pessoa falou, eu ouvi falar que salsa faz muito bem. A minha tia, porque eu estava lá no quintal dela, ela falou, Rodrigo, pega a salsa que tem aí. Eu nem falei, nem sabia. Mas ela falou, Zéza, se estiver vindo, beijão, você estiver vendo o vídeo, beijão pra você. Que ela falou, Rodrigo, pega salsa lá no meu quintal que tem muita. Isso ela falou 2 dias atrás pra mim. Eu falei, não sabia, tia, eu vou pegar mesmo, porque eu não sei se você sabe, a salsa, ela tem mais vitamina C do que limão. As pessoas não sabem, a salsa tem mais ferro do que o espinafre. Proporcionalmente, se você colocar 100 gramas de salsa, ela tem mais de 150 miligramas de vitamina C. Então as pessoas às vezes têm essas especiarias em casa e deixam estragar e podem colocar ela dentro de um suco, né? Bate junto com o suco, você nem sente gosto, ou então coloca na salada, coloca em temperos, coloca em qualquer lugar, desde que você coloque para dentro do seu corpo. Qual é o princípio do fitoquímico? A planta, ela não tem pernas, né? A planta não consegue andar, ela não consegue fugir.
A única forma que ela tem de se defender dos predadores todos, as bactérias, os fungos, os vírus e o que seja, é ela produzir químicos que façam repulsão. Por isso que, inclusive, muitos químicos que são excelentes para o nosso corpo, eles são bitter, eles são azedos, né? Não são muito bons. Eles rejeitam a gente também, mas a gente tem que comer esses, porque esses são os melhores. Se você... eu descobri uma couve que é uma delícia, que não tem gosto de nada. Essa couve provavelmente não tem os fitoquímicos todos que deveriam. E a couve é um dos alimentos que mais tem fitoquímicos na natureza, tem mais de 1000. Então é uma substância que a gente tem que comer sempre. Aqui em Portugal, graças a Deus, tem muitas pessoas que comem muito. No Brasil também comem alguns pratos, mas deviam comer com mais regularidade, porque é uma substância maravilhosa. Vocês têm noção, gente? Assim, a gente tem 8 aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa todos os dias. A gente tem 2 ácidos graxos essenciais, que são os ômegas 3 e ômega 6. A gente tem mais ou menos 13 vitaminas que o nosso corpo precisa todos os dias. Tem 23 minerais e a gente tem mais de 10.000 fitoquímicos. Você vê a diversidade que as plantas e as frutas e as verduras elas têm de nutrientes bons para o nosso corpo. Por isso que a gente tem que comer isso tudo. Não pode passar a sua vida comendo carne com batata ou arroz com massa, porque isso não é alimentação. E agora eu vou para um outro S. Estou encadeando tudo no papo, eu nem sei quanto tempo tem, mas eu tenho medo de acabar e eu não falar todos os S. O outro S era de quem já está falando aí, alface, couve, etc. A salsa, por acaso, é com S, mas não era um... Porque o outro S é saladas e sopas. Eu botei o S da alimentação com os 2 principais formas que a gente tem de otimizar a nossa alimentação. Saladas e sopas. Eu tento aqui em casa com a Suzana a gente comer todos os dias saladas e sopas. Ou então, na maioria dos dias, ou então um ou outro. Mas por que os 2? Porque existem vários motivos para você associar. Primeiro, saladas é fácil, porque você junto pode colocar muitas sementes, né? Você pode colocar oleaginosas, aquelas substâncias todas que eu falo que são ricas em várias substâncias positivas no nosso corpo, não vou dar para falar todas aqui. E as saladas têm os verdes crus, porque muitos alimentos a gente tem que comer eles crus. Principalmente, que você vê, os grãos, as saladas, as frutas, essas oleaginosas, são alimentos que a natureza nos deu que a gente come pronto. Se você for ver carnes e massas, essas coisas todas, a gente tem que cozer. A gente não consegue comer como vem da natureza. Então, ter sempre alimentos crus, pela capacidade que eles têm de ter fitoquímicos que não podem ser fervidos ou cozidos, faz com que você tenha que comer sempre saladas. Salada é fundamental. Só que existem alguns alimentos que até têm absorção melhor quando eles são cozidos. Então, você pode, de vez em quando, fazer sopas, porque a sopa também é uma excelente forma da gente colocar nutrientes no nosso corpo. É um tipo de alimentação, assim como a salada, que tem muita carga nutricional, porque guarda isso, em alimentação você tem que guardar isso. Um alimento que tenha muita carga nutricional com baixa carga calórica. Tá bem? Você tem que comer alimentos muito ricos em nutrientes, esses fitoquímicos, esses 10.000 que eu falei. Eu posso ficar aqui 2 dias falando dos fitoquímicos. Só de polifenóis existem mais de 4.000. Polifenóis são, por exemplo, polifenol da uva, que a gente fala resveratrol, as isoflavonas da soja, etc. Só polifenóis tem mais de 4.000. E esses fitoquímicos são tão diversificados que você tem que todos os dias comer saladas e sopas. À medida que você vai comendo, você vai gostando cada vez mais e ela vira um prazer, porque eu já ouvi falar, gente, mas para mim a alimentação tem que dar prazer. A alimentação tem que te dar nutrientes, porque para isso é que ela foi inventada. Tá bem? A pessoa que come fast food, come lixo, ela está deixando o corpo mais vulnerável a essas infecções. Porque de tudo, uma das coisas que mais vão otimizar, eu já falei que eu não vou colocar um ranking desses S's, mas a alimentação é uma das formas mais importantes. Não é a mais, mas ela está junto no pedestal com as outras. Por quê? Porque esses fitoquímicos eles vão defender o nosso corpo. Né? A planta faz esse benefício para a gente come a planta e ela faz o benefício. Quando você come outros alimentos vazios nutricionalmente, com alta carga calórica, cheio de açúcares, cheio de óleos vegetais ou gorduras ômega 6 que são inflamatórias, lembra aquilo que eu falei da inflamação? Vai fazer com que o seu corpo tenha trabalho. Em vez de ajudar o seu corpo, né, ele vai ter trabalho. Então vai ter que desinflamar o seu corpo. Então quem come muito açúcar está atrapalhando a imunidade. E nesses dias de enclausuramento, que a gente fica sentado em casa, né, vendo televisão, etc., sempre puxa para uma porcaria. Comer besteira. E essas besteiras vão atrapalhar a sua imunidade. Guardem isso. Tá bem? Eu já falei em outros vídeos. A vitamina C, ela entra na nossa célula pela mesma portinha que entra o açúcar. Então, se você se entope de açúcar, você está competindo dentro do seu receptor para a entrada da vitamina C na célula. O leucócito, ele tem 20 vezes mais vitamina C que qualquer outra célula do corpo. Então, nossa imunidade precisa de vitamina C.
é fundamental. Mas você não precisa tomar suplemento. Eu nem coloquei entre os S suplementos, tá bem? Porque suplementos você teria que sair de casa. E eu quis fazer aqui uma live de coisas que você pode fazer em casa, tá bem? Você não tem que ir sair de casa, que eu digo, tem que ir na farmácia, pronto, você também tem que ir para comprar coisas. Mas eu digo que ninguém tem que tomar suplemento sem uma orientação de um nutricionista, de um médico, porque isso é perigoso. O suplemento você tem que tomar quando você entender o que você está fazendo, porque agora eu ouvi falar que vitamina C faz bem, aí você vai tomar 5 gramas de vitamina C por dia. Isso pode ser prejudicial para você. E não é o que eu indico. Agora, se você quiser tomar suco de limão, você pode tomar bastante suco de limão, que provavelmente você não vai chegar em doses tóxicas, né? Só se você for louco tomar limão o dia inteiro. Mas entendeu? Então, a alimentação, me perdi até o que eu estava falando, em relação à inflamação. Então, otimizar os alimentos com alta carga nutricional e baixa carga calórica. Esse é um princípio básico da nutrição, da alimentação, que a gente tem que otimizar. Até porque, voltando àquele livro que eu falei, do Dan Buettner, que é o livro das Blue Zones, uma outra coisa que foi em comum com todas as populações era uma alimentação. E o que essa alimentação dessas pessoas tinham? Era uma restrição calórica moderada. Restrição calórica moderada não é fazer jejum, tá bem? É você comer menos. Você tem que comer menos, não é comer excessos que a gente come, não é ouvir a indústria alimentícia que quer vender comida e que manda a gente comer de 3 em 3 horas, é você comer pouco. Pouco e nutricionalmente adequado. Então, quando você come, por exemplo, uma salada, né, eu faço uma salada, hoje mesmo fiz uma salada que é uma montanha assim, de alface e legumes, etc. Essa salada tem uma altíssima densidade nutricional e tem uma muito pouca carga calórica. Até porque eu nem consigo comer muita caloria, porque a mesma Suzana, minha namorada, ela fala isso aqui às vezes me entope, né, porque tem muito volume de alimentação com muitos nutrientes, mas baixas calorias. Você come um pedaço de bife, tem muito mais calorias, às vezes, que uma salada inteira. E a carne é um alimento vazio, porque ela tem proteína, uma proteína animal que muitas pessoas não digerem bem, e aí acaba que vai inflamar o intestino. Não é uma proteína de fácil digestão. Eu não estou falando que todo mundo deve ser vegetariano aqui, mas a carne tem que ser um complemento de alimentação. A nossa alimentação básica não pode ser a base de carnes, tá bem? Porque não é um alimento, nutricionalmente falando, muito rico. Tá bem? Ele tem proteínas, mas infelizmente hoje a vaca está toda alterada. Então você vê, é um alimento que é muito rico em macronutrientes, proteínas e gorduras, muito pobre em micronutrientes. Porque hoje, infelizmente, até a vaca ela não come nada, ela come ração rica em ômega 6, então a gordura da vaca, a proteína da vaca, ela se torna inflamatória. E aí se associar ainda outras coisas, como pessoas com ácido do estômago ruim, etc. Oi, André. O que acontece? A digestão da proteína é ruim e aí a proteína entra inteira no intestino e isso gera uma série de inflamações. Vai alterar a sua microbiota intestinal, que são as bactériazinhas que vão ajudar também na nossa imunidade. Tá? Esse assunto é para outro vídeo, mas as bactérias vão ajudar na imunidade. Já estou perdido, já não lembro onde é que o S que eu estava. Eu acho que eu já falei todos, não. Eu falei sol, sucos, suco verde, suco de limão, o sono, o estresse, o suor, salada, sopas, sexo e sociabilidade. Esses são os 8 S's que eu queria falar. Ainda faltam 15 minutos, eu vou falar mais um pouquinho sobre algumas coisas. Entender os 8 S's, né? Todas formas muito simples da gente otimizar a nossa imunidade. Existe um S, eu falei que eu não ia falar de suplementos, tá bem? Porque esse vídeo eu não quero ficar falando de suplementos. Tudo que eu falei aqui, se você tiver uma alimentação super adequada, a bateria deu agora que está acabando. Se você tiver uma alimentação super adequada, você consegue esses nutrientes. Por exemplo, eu falei em vídeo sobre suplementação, coisa que eu não quis falar aqui, eu falei do selênio, né? O selênio realmente é um mineral que é fundamental, que as pessoas comem muito pouco no dia a dia. Ele é fundamental para várias coisas do nosso corpo. Ele ativa um dos maiores vias antioxidantes do nosso corpo, chama-se glutatião peroxidase. É um nome complexo, mas é uma enzima antioxidante do nosso corpo. E se a gente tiver esse mecanismo antioxidante também otimizado, o seu corpo ele ajuda na imunidade, que aí ela não vai, essa função antioxidante vai melhorar o seu aspecto inflamatório. Uma das fontes que a gente tem de selênio maravilhosas é o que chama no Brasil de castanha do Pará. Aqui chama-se também castanha do Brasil. Tá? É uma castanhazinha grande. Você comendo duas castanhas por dia, você tem mais ou menos 100 microgramas de selênio, que é uma dose suficiente para o seu corpo otimizar essas enzimas selênio dependentes. Eu falei muito em reparação, a nossa tireoide, ela é uma das melhores vias de reparação do nosso corpo. E a tireoide ela é otimizada
quando você come selênio, porque é uma enzima que transforma o hormônio tireoidiano no hormônio ativo, que chama-se T3, essa enzima chama-se deiodinase, ela é selênio dependente. Então são as selênio-proteínas, proteínas que dependem de selênio. Então comendo bastantes alimentos com selênio, você vai ter otimizado sem ter que tomar suplementos. Suplemento muitas vezes é uma justificativa para as pessoas comerem mal. Ah, eu vou comer porcaria, depois eu vou tomar um suplemento de selênio. Isso não substitui. Já falei isso em muitos outros vídeos. Quando você come o alimento, ele está naquele sinergismo, na integralidade. A natureza é muito sábia e até a cultura antiga é sábia. Outro dia eu estava pensando nisso. Eu já vi muitos vídeos falando que a curcumina, que é um dos mais potentes, talvez seja o mais potente anti-inflamatório da natureza. Chama-se curcumina, aquele pozinho amarelo que os indianos colocam em tudo que é comida. Por isso que lá a estatística de doenças degenerativas inflamatórias é muito baixa. Então a curcumina é um hábito que a gente tem que ter todos os dias, ou muito frequentemente, tanto na salada quanto na sopa. Coloca aquele pozinho amarelo onde você puder. Para otimizar a absorção e a utilização da curcumina, eu já ouvi em vários sites falando que você tem que usar junto com pimenta. Ah, coloca um pouquinho de pimenta que você otimiza a absorção da curcumina. É usar pimenta e algum alimento gorduroso junto. Você otimiza, porque colocar esse pozinho, se você colocar só numa salada que não tenha pimenta e não tenha nenhum óleo, você não coloca azeite, etc., não vai absorver tão bem. Mas eu vou falar uma forma muito mais simples que vem da cultura popular. Né? A cultura popular é sábia, quando coloca a canela, por exemplo, em doces, né? Porque a canela diminui o índice glicêmico. Em relação à curcumina use o caril, o curry, que é no Brasil, aqui chama-se caril, que é aquele pozinho amarelo, que já é misturado com outras coisas. Ele é misturado com o cominho, ele é misturado com o piripiri ou com a pimenta preta. Então ele já vem misturado na composição o açafrão, que é o que tem a curcumina, que é o turmeric, o açafrão da Índia, o açafrão da terra, ou também chamado falso açafrão, que é o pó amarelo, junto com a pimenta. Então, se você comer o caril, que ele vende também o pozinho caril, você já está usando otimizado. Aí você não precisa de pimenta, etc., e você só tem que colocar, só tem que usar. Mas essa é uma dica que outro dia eu estava pensando nisso e lembrei. Você vê que é sabedoria popular. A gente vê se tem que ouvir, né? Nossos avós, eles falam as coisas e eles sabem, que é um conhecimento da experiência, né? Mas, então é isso, o caril é um anti-inflamatório maravilhoso para nosso corpo, ajuda a nossa imunidade, já que ele vai tirar a inflamação. Um S extra de bônus que eu vou dar aqui é o S de solidariedade, tá bem? Isto é fundamental para os dias de hoje. Por quê? Porque primeiro que a gente tem que se ajudar, né? A gente tá junto, né? O mundo inteiro é um só, né? A gente tá todo mundo junto nessa luta e a gente tem que ser muito solícito, e eu vejo as pessoas fazendo atitudes de solidariedade. A Ivone comigo, a gente combinou, a gente vai dar vagas para médicos, novos médicos, entrarem no nosso curso que a gente faz uma vez por ano, que é um curso de otimização dessa parte médica, né? A otimização da saúde, o que a gente visa na medicina automolecular, também chamada de medicina nutricional, medicina funcional, medicina integrativa, é prevenir as doenças, né? Muito melhor do que remediar. Tratar, otimizar o nosso corpo para ele ser uma máquina de autocura. Não é só tratar doenças. A gente vê a medicina, mas a gente vê a medicina alopática como mais uma ferramenta. E vê as outras coisas. Eu falei aqui de medicina ayurvédica, falei aqui de nutrição, falei aqui de medicina geral, etc. Então a solidariedade é uma palavra muito importante, porque quando a gente ajuda o próximo, quando a gente tem os sentimentos de amor e de gratidão, isso é uma frequência altíssima de energia e que isso faz bem para o nosso corpo. Você está fazendo isso não é só em prol da outra pessoa, você está fazendo para você mesmo. Todas essas atitudes de solidariedade, de ajuda, de bondade, você está se ajudando. Você libera substâncias no seu corpo que vão te dar a sensação de prazer. E essa sensação vai fazer com que você libere substâncias boas no seu corpo. Não estou falando de você fazer só por isso, mas saiba que você está fazendo e vai te dar um benefício, porque a vida é assim, é tudo uma troca, né? Você ajuda e você é ajudado mesmo que você não queira. E é assim, por exemplo, alguns hormônios que a gente libera, também chamados neurotransmissores, serotonina, dopamina, a ocitocina, que é também chamado hormônio do amor e da sociabilidade, elas todas são otimizadas quando você faz coisas de prazer, que você ajude outra pessoa, né? Então a solidariedade é uma coisa fundamental. E quando eu falei de sexo, eu esqueci de falar disso, mas um dos hormônios que mais fazem pico quando a gente tem atividade sexual, além de modular o parasimpático, a atividade sexual, ela aumenta os nossos níveis de ocitocina, faz os maiores picos de ocitocina no nosso corpo. Antigamente achava que a ocitocina só estava relacionada com parto e com a amamentação, mas hoje sabe que não, é chamado hormônio do amor.
ela ajuda o nosso corpo a ter uma sensação de bem-estar, etc. E ela é o antagonista do cortisol. Então é um outro hormônio que quando você está otimizado no seu corpo, você tem esse hormônio imunossupressor baixo. Então você lembra, eu falei da melatonina, eu falei da ocitocina agora, eu falei do DHEA, né, da dehidroepialdosterona, e eu falei de mais algum que eu já não lembro, mas era só para dar esse toque, agora é um toque da parte humana, que eu acho que a gente tem que otimizar ao máximo, aumentar ao máximo. A minha mãe ainda não pauzinha, minha mãe conseguiu ver uma live minha, que ela nunca acerta como é que vê as lives. A gente tem que otimizar ao máximo esses nossos neurotransmissores. Gente, eu acho que eu falei tudo, não lembro nada. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Eu sou de Aveiro. Olha, desculpa se eu não consegui. Eu vi que toda hora que eu estava vendo, olhando para aqui, para as coisinhas que estavam passando, eu me perdia um pouco. E aí eu parei de ficar olhando, eu vi que as pessoas foram falando, desculpa que se eu passou muita coisa, que as pessoas fizeram perguntas, essa live não era para ficar respondendo, depois eu posso fazer outras lives que eu tenho o maior prazer, eu acho que essa é a minha missão, né? A minha missão nessa minha vida é ajudar as pessoas a terem mais saúde, a viverem melhor. Eu vejo isso como uma missão e eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que buscar nessa vida, qual é a nossa missão para a gente passar por essa vida e deixar o mundo melhor. E eu acho que a minha função é essa, eu adoro o que eu faço e eu faço isso com o maior amor e carinho. E essa live eu não consegui ficar respondendo as pessoas, eu só quis falar isso, essa brincadeira que eu fiz, que foram os 8 S's que ninguém acertou. Eu vou ter que depois fazer outros joguinhos para as pessoas falarem, não estava muito difícil, mas pronto, eu também fiz algumas palavras que é porque eu queria colocar tudo num contexto. Mas só para recapitular então os 8 S's: sol, sono, sucos, que eu botei o suco de limão e o suco verde. Isso é para colocar todos os dias na nossa saúde, gente. Suco de limão, modular o estresse, sociabilidade, né? Contato social, isso daí mostrou em vários estudos que aumenta a imunidade e aumenta o nosso sistema imunológico. Saladas e sopas é a base da nossa alimentação, gente. Comer todos os dias saladas e sopas é fundamental. Já não lembro quais eram os outros. Sexo, esqueci do sexo. E a sociabilidade, acho que eu falei todos. Não lembro qual foi. Eram os 8, estão aí. Para quem não viu, repete. Eu vou deixar essa live ao vivo durante 24 horas. Para quem quiser depois ver de novo, lembrar dos S's todos. Mas foi isso, gente. Muito obrigado por todas as pessoas que participaram. Eu vi que foram muitas pessoas e fico muito feliz de poder estar ajudando, né, nessa fase que a gente está passando. Que ela vai passar tudo, como tudo na vida, e eu acho que a gente tem que tirar o melhor do que a gente pode tirar dessa fase. Não é focar no ruim, focar no negativo, focar no estresse, vamos focar no positivo. Como é que a gente pode otimizar nossa saúde e sair dessa muito melhor? Lembra aquele princípio do Nietzsche? O que não nos mata nos fortalece. Então as pessoas vão sair daqui com uma consciência de saúde muito melhor, e é para praticar isso ao longo da vida, tá bem? Porque quem já faz isso há muito tempo e agora chega nesse momento e se vê com essa infecção na rua, etc., as pessoas que estiverem mais fortalecidas, elas sabem, pô, graças a Deus, eu sei que meu sistema imunológico está excelente, eu penso assim. E eu vou conseguir ajudar as pessoas, e não vou ser números nas estatísticas. Tá bem, gente? Muito obrigado por tudo, beijão, e depois, qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu ainda respondo. Olha, eu deixei na minha bio um link chamado Telegram, que se as pessoas depois quiserem, deixa ali um contato, que eu vou mandar depois o resumo desses S's todos em PDF, tá bem? E eu vou também fazer um mini videozinho falando um pouquinho mais específico sobre cada S, porque aqui uma hora não dá pra fazer isso, mas ali na minha bio, logo no Instagram, tem um link, e é só clicar ali e colocar os dados que eu mando pra vocês um PDF. Tá bem, gente? Beijão, obrigado por tudo, e até a próxima live. Tchau, gente. Beijinho.